Estamos a entrevistar a doutora Manuela Fontoura, desculpem, a doutora Madalena Fontoura, que é psicoterapeuta, e hoje gostaríamos de falar com ela sobre a questão da homossexualidade. Nós ouvimos dizer na comunicação social alguns que a homossexualidade é uma identidade e que a não aceitação ou não concordância com essa identidade ou com esse estilo de vida seria uma espécie de fobia, e por isso chamam homofóbicos àqueles que a ela se opõem e até àqueles que fazem propostas de restauração, de terapia dessa inclinação ou dessa desordem emocional. Segundo outros, seria, portanto, uma doença, ou pelo menos o sintoma de uma doença psicológica, que, curada essa doença, o sintoma desapareceria. O que é que nos tem a dizer sobre isto? A primeira coisa que me parece é que para tratarmos de qualquer assunto que tenha a ver com as fragilidades humanas, temos de perceber partimos de que ideia de pessoa, não é? E isso parece-me fundamental, porque hoje em dia temos muito pouca antropologia e queremos muitas instruções para uso e depois não sabemos para onde é que queremos chegar, não é? Então, eu parto de uma ideia de pessoa que é informada e inspirada na antropologia cristã, olho para o homem como o cristianismo me abre os olhos, sendo que toda a minha experiência clínica funciona como uma evidência clínica de que essa maneira de olhar o homem é mais verdadeira e é mais realista. Dito isto, digo que me parece ter encontrado sempre também na experiência clínica que as pessoas que me chegaram com problemas de homossexualidade denotam sempre uma fragilidade de relação, têm um problema de relação, são pessoas feridas, são pessoas que não estão bem. Aliás, aproximam-se da terapia por isso mesmo, porque não estão bem. E esse não estar bem começa por ser uma fragilidade na compreensão de si mesmos como pessoa e fragilidades várias afetivas e relacionais que lhes aconteceram ao longo da vida. Percebo, por exemplo, que uma sociedade como a nossa, que deixou entrar no seu seio uma dúvida sobre o que é a pessoa, e, portanto, uma sociedade que vacila sobre o entendimento do que é a pessoa, e, portanto, começa a entender a heterossexualidade, ou seja, a complementaridade entre o homem e a mulher, tal como eles são feitos, como uma coisa opcional. Uma sociedade que se põe nessa ideia, uma sociedade que cai na armadilha de considerar uma afirmação clara sobre a pessoa humana como qualquer coisa que é ou de condenação ou de exclusão para os outros, é uma sociedade que precisamente fragiliza os mais fracos, ou seja, que uma pessoa, e nós estudamos isso na psicologia, é muito fácil na adolescência de acontecer pequenas crises de identidade sexual, as pessoas, enquanto vão à procura da sua identidade, têm crises, e um dos aspectos da nossa identidade é a identidade sexual, e há pequenas crises que acontecem, toda a vida existiram estas crises, e toda a vida as pessoas nesse momento de fragilidade e de crise foram ajudadas por adultos que diante delas eram pessoas certas. E agora esta sociedade perdida, e um bocadinho perdida não no sentido assim muito moralista do termo, mas perdida no sentido vazio, de desorientada, de não saber o que é o homem sem raízes, apresenta-se diante das pessoas em crise como uma sociedade também ela em crise. Portanto, estas pessoas, quando tiveram um momento de fragilidade, tiveram uma voz chamada amiga, que eu considero que foi profundamente inimiga, que lhes disse: se calhar é porque achas, se calhar é porque és, se calhar é porque no fundo tu tens outra tendência. E encontrei na minha experiência clínica muitíssimas pessoas que, nitidamente, tendo atravessado apenas um momento de crise, se encontraram com uma ideia de si próprias como homossexuais que era uma mentira sobre a sua própria pessoa e que se tornava como a origem, depois de uma teia de enganos, porque depois as pessoas começam a frequentar meios onde há uma espécie de lógica ideológica em torno da homossexualidade e uma prática muito incontida, que qualquer prática incontida também é sempre uma experiência de humanidade pobre, e a prática incontida também no meio no âmbito sexual e particularmente em termos de orientação sexual é sempre um problema, e portanto o que aconteceu é que estas pessoas partem de uma crise, depois encontram uma carga ideológica e um ambiente de incontenção e de repente dão por si a ter vivido um conjunto de experiências e chegam à terapia dizendo:
eu julgo que sou homossexual e a pessoa faz a história para trás e só os encontra fui desamparados em momentos frágeis da vida. Portanto, este foi significa de algum modo que a homossexualidade é uma espécie de autoilusão ou de auto-hipnose em que a pessoa, ao julgar encontrar a sua verdadeira identidade aí, está de facto a camuflá-la e a viver uma identidade outra. Parece-me muito uma teia de enganos, quer dizer, pode-se dizer com essas palavras que disse, autoilusão, auto-hipnose, eu diria que é muito isto, é um engano em cadeia, depois é preciso perceber que este meio é um meio um bocadinho tenho que dizer isto, persecutório, encontrei isso, um meio um bocadinho onde há muita chantagem emocional e por isso a pessoa sente atrair uma experiência, um conjunto de pessoas com quem conviveu, se hesitar nesse caminho da homossexualidade. Gostaria também de dizer que me parece que encontrei dois tipos de pessoas com situações destas. Umas são pessoas que tiveram um conjunto de fragilidades no seu crescimento, muitas com ausência de pai, por exemplo, com ausência de figuras masculinas presentes, e nomeadamente o pai, ou o pai que estava em casa mas que era um só ausente, mães muito superprotetoras, muito obsessivas com os seus filhos, estes são casos muito típicos, sempre pai ausente ou distante, e mãe pensando fazer um belo papel, mas completamente superprotetora e obsessiva, e até tirar algum partido de uma certa ternura que estes rapazes às vezes têm mais com as suas mães, ou que estas meninas também têm, e, portanto, este tipo de situação são pessoas destas feridas. Mas encontrei também pessoas que chegam à homossexualidade por experiências sucessivas e incontidas de uma sexualidade heterossexual, uma sexualidade, peço desculpa de dizer, mas é exatamente isto, uma sexualidade normal, mas vivida com uma tal incontenção, com uma tal anormalidade e desproporção e falta de noção, que o que acontece é que depois as pessoas vão à procura de novas experiências, ou vão à procura de uma experiência de amizade descomprometida, em que não tenham que se provar como parceiros sexuais competentes, e à procura dessa amizade descomprometida, de repente encontram-se numa relação que afetivamente é mais rica. E para qualquer um desses casos existe esperança, quer dizer, conhece casos concretos de recuperação? Existe esperança e acabei de ter contacto até a nível internacional, estive em Espanha num encontro em que uma pessoa com experiência disso me dizia que tinha acabado de criar um site chamado Cambiar es Posible, www.cambiarespossible. É engraçado que pôs exatamente este nome. Portanto, esta possibilidade existe. E é preciso dizer que em torno deste assunto há toda uma carga ideológica a não permitir um olhar de liberdade. E isso é a coisa que mais me fere, é que as pessoas chegam-me atemorizadas, chegam-me pressionadas, não me chegam simplesmente com a possibilidade de resolver um problema, de olhar para ele com liberdade, chegam-me pressionadas e atemorizadas. Uma ideologia militante. Exatamente, e tenho que dizer isto também, há muitas pessoas que têm aquela ideia de que talvez haja uma doença, uma coisa genética. Eu queria dizer que com o lobby homossexual que considero que existe na comunicação social e em tantos lugares, se houvesse um género responsável por isto, nós teríamos sido os primeiros a saber. Muito obrigado.